40 Kiren Saga capítulo 122 Firemani autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Parte de mim sempre quis muito ter tudo isso. Uma família. Há muitas coisas que percebi sobre mim que mudaram muito ao longo dos anos. Por exemplo, na minha vida passada, eu nunca fui uma pessoa corajosa. Nunca me importaria com muitas coisas além de como passar o dia após o dia. Eu só pensava em como ganhar dinheiro e encontrar uma garota para casar e depois envelhecer e me tornar um velho chato. Eu nunca fui a cidade, embora sempre odiasse quando a palavra era dita para mim. No entanto, parte de mim ainda é o mesmo velho malandro que gosta de pegadinhas. A parte super nerd também ficou por aqui. A princípio, pode-se pensar que não foram nada além de mudanças na personalidade por causa da experiência de fazer coisas novas em um mundo novo. Mas sinto que é um pouco diferente, muito diferente do meu antigo modo de vida. Isso me deixou com medo no começo porque o velho eu odiava mudanças, mas decidi desistir um pouco de tentar conter uma certa parte de mim e deixá-la agir com mais frequência. Essa parte de mim me deu muitas oportunidades e me ajudou a fazer muitos amigos. Essa parte de mim sentiu muita felicidade quando viu todas aquelas pessoas que se parecem exatamente com o meu atual. Muitas vezes deixei de pensar nessa parte, mas percebi que sempre teve uma participação no controle, sempre teve uma mão no volante, aquela que nunca posso recusar, aquela que quer abraçar e dizer a ela o quanto a amo e como sente falta dela. Aquela que quer se dar bem com todos nesta sala ao meu redor. Não pode sair do meu controle, mas teve uma influência sobre mim. A influência que me leva a ser um nórdico orgulhoso, um pouco racista, amar fazer as coisas certas e ser um lobo que gosta de ter muitas belezas por perto. Este é o João original. Aquele a quem Hilda deu à luz 16 anos atrás. Eu, como uma pessoa inteira, não sou mais aquele da minha vida passada. E também não sou o próprio João original. Eu sou apenas uma nova pessoa que conseguiu ter os dois personagens em seu sistema. Posso ser um nórdico imprudente e um habitante do outro mundo contato ao mesmo tempo por causa dos dois dentro da minha cabeça. Vamos pensar nisso como se eu fosse o melhor dos dois mundos. De qualquer forma, isso não é nada para se temer, pois é o meu ponto forte. Consegui fazer muitas coisas apenas graças à mentalidade que herdei tanto do advogado do outro mundo quanto de João Firemani. Mas ainda assim, preciso cuidar dessa situação ao meu redor. Parece que fiquei calado na minha cabeça por tempo suficiente e aquele velho está olhando para mim como um predador que encontrou sua presa tentando me assustar. Ele. Como se eu me importasse. De volta ao presente. João abaixe o capuz quando entrar na cidade. Seu cabelo ruivo é o que você mais deve exibir. A cidade tem algumas casas que servem ao nosso clã, então certifique-se de se dar bem com elas. As pessoas dentro do forte são sua família, seus irmãos e irmãs. Eles não vão resistir à ideia de testar seu metal, mas você sempre pode bater neles. Além disso, quando você se encontrar com seu avô, não deixe que ele o intimide. Você pode tentar bater ele também, mas duvido que você possa. Hilda começou a ler o manual do bombeiro comigo. Eu estava ouvindo e balançando a cabeça, não me sentindo nem um pouco incomodado por ser instruído assim. Eu realmente só queria ouvir essas palavras para sempre. Cada fibra do meu ser apenas os obedeceria. Ainda assim, estou mais interessado nas coisas que não devo fazer entre os Firemanes. Você sabe. Aquela parte que está sempre escrita na última página que todo mundo esquece de ler e sempre se mete em enrascadas. Fiquei um pouco incomodado com isso. Acho que você está certo. Ouça, seu caso é especial por mais de um motivo que explicarei mais tarde, para que o clã trate com cuidado, não importa o que você faça. O mais importante é não prejudicar seus companheiros de clã ou os habitantes da cidade e nunca cause dano a nenhum membro das tribos de feras que vivem na clareira conosco. Eu entendo, mas beaste tribos. Há 6 deles. 7 se você contar o ancestor Moglad. Pata merda. Você tem uma clareira de mariposa ancestral. Eu surtei. Isso é seriamente inesperado, mas ainda possível.
A mariposa ancestral tem uma grande semelhança com a mariposa Atlas, a maior mariposa da família da mariposa da seda. Esses insetos têm um culto dedicado a eles e é conhecido como o culto da mariposa ancestral. Eles criam a mariposa e usam sua seda. Também devido a uma certa característica do ancestral mote, estar perto deles ajuda na leitura dos Elder Scrolls. Eles estavam aqui antes de nosso clã encontrar este lugar. Os nativos originais da área, se você quiser chamá-los assim. Você sabe que existem vários Ancestor Morclades em Skyrim e isso não é tão incomum, certo? Eu sei, mas nunca fui a nenhum. Eu disse. Bem, como eu estava dizendo, as regras são simples. Não prejudique ninguém do clã, não cause problemas no mundo exterior para o nosso clã e não menospreze as pessoas só porque você pertence ao clã. HMMM. Estou bem com o primeiro, desde que ninguém me incomode. O segundo é um pouco difícil de controlar, pois tenho total influência sobre um bloqueio agora. O terceiro não é um problema. Eu nem vou revelar minha identidade para não ser alvo dos inimigos do clã. Bem, em relação à primeira regra aí entre você e eu, você pode derrotar Oblivion em qualquer um que você quiser, só não os deixe acamados. Contanto que eles possam andar depois disso. E se eu for intimidado ou receber algum tratamento desfavorável, você sabe que não vou ficar, certo? Ninguém se atreve. Hilda disse num tom frio, meio que me assustou aí. Vou acreditar nas suas palavras. Eu disse. A cidade parecia bonita, mas estava adormecida e silenciosa. Na verdade, estamos chegando tarde da noite, o que é bastante conveniente para mim. Não quero interagir com muita gente. O estilo de construção remontou de Ethereum, que tem telhados triangulares com cabeças de dragão no topo. Foi agradável. No final da clareira, apareceu uma grande parede de pedra com algumas pessoas segurando tochas em cima dela. Hilda sinalizou para eles e o portão do forte se abriu. Entramos. Eu pensei que este era o fim da clareira, mas parecia que havia mais. Ao entrarmos, notei que estávamos em um local como um pátio de treinamento. Havia muitos guardas ao redor e tudo o que eles faziam era olhar para nós. Hilda me incentivou a cavalgar e chegamos a outro portão que se abriu assim que chegamos. Pude ver uma fortaleza depois daquele portão. Eu cavalguei para ele. E seu portão se abriu. Oh! A terceira senhora chegou. Alguém anunciou. A fortaleza lá dentro parecia ter um estábulo que me fez saber que é aqui que o passeio termina, então eu pulei do cavalo Flame e Trunashi e todos seguiram meu ritmo. Tia. Duas crianças ruivas vieram dos estábulos correndo em Hilda. Vocês dois não estão dormindo ainda? Hilda os recebeu e carregou os dois para cima. Pareciam ser um menino e uma menina. Gêmeos. Soubemos que você vai ter um filho. Viemos brincar com ele. O menino disse. Eu disse que vai ser uma menina. Vou brincar com ela. A garota disse. Hilda ficou sem palavras. Aline e o resto riam por dentro. Suspirar. Crianças. Eles podem ser impiedosos. E como vocês dois descobriram? Hilda parecia ter percebido outro problema. Se bem me lembro, minha chegada ao clã era algo que deveria ter sido tratado discretamente. Ouvimos Hafthor conversando sobre isso com Vladimir. A garota disse. Eles também disseram que a Lina virá. O menino disse. Suspiro. Eles não se calam, não é? Hilda parecia cansada. Ela então colocou as crianças no chão e olhou para mim. Joilde, estes são Eric e Signy, filho e filha de seu tio Hermode. Olhei para os dois pirralhos que pareciam fofos à primeira vista, mas pareciam um pouco travessos. Eles também olharam para mim, mas não estavam focados em mim. Figuras. Tia. Aquele cavalo está pegando fogo? Parecia que o que a Lina disse era verdade. Podemos levar para o estábulo? A garota me perguntou. Esses olhos. Ela está fazendo pupiquias. Quem você acha que eu sou? Eu tenho a maior habilidade de todas elas. Pupia e resistência mostra o ser feito. Muito ruim para você. Eu sou uma pessoa gato. Eu lancei Banish no cavalo Flame Atronashi. Gostou agora, Pupia e a tem. A garota, Signy,
Ficou chocada quando a Tronache desapareceu no vazio. Isso foi simplesmente mágico, Signy. O irmão mais velho Joinhild pode ensiná-la a você, certo Joinhild? Hilda sorriu para mim, mas ela parecia aborrecida por algum motivo. Realmente. A menina que estava prestes a chorar ficou animada. Contanto que você abandone o falso credo do Pupier e siga os ensinamentos do Alicate, então é um sim. E ai. A menina ficou feliz. Tia. Você não estava trazendo seu filho. Aquele já não é adulto. O menino Eric parecia ter notado finalmente. Bem. Hilda estava prestes a explicar. É porque eu sigo os ensinamentos da deusa gato. Posso me tornar um adulto em pouco tempo. Eu interrompi. Uau! O menino também foi tomado de admiração. Fufufu. Este clã nunca reconheceu gatos como animais sagrados antes, mas minha chegada que marcará o dia da mudança. Ou encontrei uma nova pegadinha para pregar nas crianças. De qualquer maneira, os dois primeiros primos que conheci foram bastante amigáveis. Esperemos que resulte bem. Kiren Saga capítulo 123 Firemano e 2, Vovô Tormund. Enquanto caminhávamos pelo forte, não demorou muito para que chegássemos a um salão. Vamos apenas dizer, aquelas pessoas que odiavam ruivas da minha vida passada se matariam se vissem aquela cena. Cada cabeça tem um grau de vermelho. Não pude deixar de sorrir com o que vi. Ainda assim, a pressão de trazer olhares de toda essa gente me causou alguns arrepios. Eu lancei scan internamente e o número de pessoas aqui era quase em torno de 60 e poucos. Então esses são os Firemanes. Na minha imagem mental, o salão não tinha nada além de cadeiras e mesas. Não tem área alta para os idosos sentarem ou tudo isso. Apenas a entrada aqui e outra com uma grande fogueira no meio que tinha 3 vacas sendo assadas nela. O salão em si parecia lindo. Tinha uns 60 por 30 metros de largura. Havia uma mesa do outro lado do corredor que tinha poucas auras fortes ali. Jonilda. Hilda chamou porque queria que eu a seguisse. Segui Hilda e a Lina pegou o resto e se juntou ao grupo de pessoas ao lado. Atravessamos o corredor e todos os Firemanes ao redor estavam silenciosamente olhando para mim. Fiz algumas expressões sérias e não me intimidei com o ar ao redor do salão. Ainda assim, me senti feliz por algum motivo. Chegamos à mesa e as pessoas que estavam nela se levantaram, menos 2. Um homem de cabelos ruivos e olhos azuis com uma barba ridícula trançada e uma mulher de cabelos pretos e olhos cinza claro. Ambos pareciam estar nas pessoas que se levantaram. A propósito, entre os que se levantaram, estavam Skadi, Majord e o cara coruja que não lembro o nome dele. Também havia uma pessoa muito inesperada. Thor. Ele não parece muito ruivo. Por que ele está aqui? Pá. Ma. Hilda parecia um pouco estranha em seu discurso. Então quem estava sentado são meus avós. Bem amigável. Minha avó, cujo nome ainda não sei, ergueu as sobrancelhas e falou. Bem, aí está você, estranho. Onde você esteve desde o mês passado? Sua voz carregava uma sugestão de você estar tão ferrado. Mãe, eu estava caçando. Peguei o Ilva e o navio. Por alguma razão, já havia essa conversa antes, quando as meninas saem e voltam tarde para casa. Caçar, hein? Uma serpente marinha gigante ou um imperador mudcrap desta vez? Uma rainha tubarão. Hilda disse sem fazer contato visual. Eu vejo. O avô falou. Por acaso você usou um barril de Firioneune como isca? Vinho de mel de fogo? Não era aquele vinho que Hilda e Nuri. Oh, eu vejo. Hilda tinha a expressão de quem enfrenta uma crise. Os dois estavam olhando friamente para ele ao ponto que eu podia sentir o olhar deles. Eu tive que dar um passo para longe dela. Hilda sentiu e olhou para mim como se quisesse ser traída. Pai. Esta é Ju. Ela apontou para mim e tentou mudar de assunto, mas suas palavras foram cortadas. Eu sei quem ele é. Ainda não terminamos com você. O homem disse. Por alguma razão, toda a atenção mudou completamente de mim para Hilda. Hilda, que estava ficando cada vez menor, parecia ter o suficiente e olhou para o homem com desdém. Quer saber? Estava delicioso. Eu bebi o barril inteiro com meu amigo em 2 dias.
João pegou um pouco também. Hilda parecia ter percebido que a única saída disso é seguir em frente. Você. Você bebeu o barril inteiro. O rosto do homem empalideceu. Até a última gota. Hilda estava se posicionando enquanto falava. O homem levantou-se e olhava para Hilda como se tivesse perdido um filho para ela. Eu vou espremê-lo de seus ossos e eu também. Ele estava prestes a pular a mesa, mas foi puxado de volta para seu assento pela mulher ao lado dele. Ele ficou olhando para Hilda e disse. Mais tarde. O silêncio tomou conta, mas a mulher o cortou. Hilda. Ela piscou para Hilda. Suspiro. Este é Joinhilde, filho de Jonrad, filho de Vifiremane. Joinhilde. Estes são seu vovô e vovó, Tormund e Gena Firemane. Tormund e Gena. Pelo que vejo, o vovô é um Firemane, mas a vovó é uma Moonblade. Todos olharam para mim e sorriram gentilmente. Este é Njord, você o conheceu antes, ele é seu tio mais velho. Este Bragi é meu segundo irmão, Balder o terceiro, Forseti, Endal, Skadi meu irmão gêmeo, Tyr, Hermod, e o mais novo é Vali. Notas. Reconhece esse conjunto de nomes. Todos assentiram com um sorriso. Ainda assim, isso é muito para assimilar. Eu conheci Njord e Skadi antes. Forseti é o cara que conheci em Dawnstar que tinha uma coruja em seu ombro e ele também me ajudou a adquirir meu primeiro navio. Eu também conheci Tyr em Dawnstar, mas ele se chamava Thor e estava com um homem que eu chamava de Oldjon e outro que se chamava Glemet. Então ele é um Firemane e um tio para mim, mas seu cabelo não é ruivo, é um pouco castanho. Se você está se perguntando sobre Tyr, então ele simplesmente não herdou o sangue Fireborn, mas ele herdou o sangue Moonborn com o sangue Titanborn também. Ele é meio Firemane e meio Moonblade. Hilda parecia ter lido minha mente. Sim, nos conhecemos em Dawnstar e ele me ensinou coisas sobre a aura. Eu disse. Ei. Bom, você se lembra? Você conseguiu liberá-lo? Tyr me perguntou. Naturalmente. Eu disse. O aura não é difícil de usar. Tyr naquele dia me contou muitas coisas sobre isso, pois era algo que também chamava de espírito de batalha. Ah, idiota arrogante. Vou colocar isso para me testar. Ei. Traga-o. Aceitei o convite. Tudo bem. Joinhilde. Este é o resto da família. Este é Zand, Gunmar, Freja, Sena, Zal, Veka, Vladimir, Ragnar, Lela, Keira, Haftor, Bjorna, Ingrid, Valka, Reda, Erik e Signy. Hilda me apresentou a cerca de 60 pessoas em exatamente um minuto. Ela apontou para cada pessoa e disse seus nomes. Um por segundo. Quanto você se lembra? Todos eles. Eu disse e as pessoas ao redor riram de mim. Não há como eu me lembrar de todos os seus nomes. Ou é? Signy, Erik, Reda, Valka, Ingrid, Bjorna, Haftor, Keira, Lela, Ragnar, Vladimir, Veka, Zal, Sena, Freja, Gunmar e Zand. Sim. Eu gosto das expressões que eles fizeram. Não tire sarro de mim nunca mais ou então. Bem, ele é filho de Jonrad, afinal. Vovô Tormund então riu. Parece que meu velho pode fazer coisas estranhas também. Eu já gosto dele. Verdade seja dita, ordenei ao sistema que fizesse os nomes das pessoas que reconheci aparecerem sobre suas cabeças para que quando os visse não esquecesse seus nomes. Provou ser uma técnica útil contra a brincadeira de Hilda aqui. Vovô Tormund se levantou e veio na minha frente. Joinhilde. Vou falar formalmente com você agora. Ele disse e limpou a voz. Por muitos anos, sempre soubemos que havia um sangue nosso que foi levado pelo destino. Não podíamos lutar contra esse destino e não queríamos desde o início, pois não era algo que um homem colocaria sua família em perigo para lutar. Eu, como patriarca do clã, não estou me desculpando pela decisão que tomei, mesmo que você, filho da minha filha, tenha se ressentido comigo por isso. Mas como seu avô, tenho muitas coisas pelas quais preciso me desculpar. Muitos arrependimentos e muitas memórias que você deveria ter foram todas privadas de você pela decisão covarde que tomei 15 anos atrás. No passado,
Eu nunca teria pensado que um dia chegaria e eu tomaria a decisão de que filho de Jonrad e neto de Vi iria ser deixado no mundo para se defender sozinho. Vovô Tormund parecia ter muito coração. Quando ele se levantou e veio até mim, notei que todos os Firemanes ao redor estavam parados. Ele continuou falando sobre coisas do passado quando ele e seu primo distante e melhor amigo, meu outro avô que se chamava Vi Firemane, sobreviveram ao grande colapso em Winterhold e foram como refugiados para seus amigos no clã Moonblade. Desde então, eles foram levados para o Moonblade e se casaram com as filhas do patriarca. Então foram ajudados a reconstruir o clã mais uma vez na clareira escondida. Parece que Vi Firemane morreu no início da batalha ao lado de sua esposa e eles deixaram seu filho Jonrad, que se tornaria o próximo patriarca. Mas como o signo de nascimento de Jonrad era serpente, ele não seria capaz de herdar o patriarcado e aquele que tinha para herdá-lo foi o vovô Tormund. Parece que quem nasce sob a serpente não pode herdar os cargos de liderança nos clãs ocultos e não tem regra na gestão. Todos os seus direitos políticos devem ser passados aos filhos. Não é uma espécie de bullying. Os nascidos sob a serpente também podem ser considerados exceções e o clã não os incomoda com suas regras. Eles são livres de mandar e receber ordens. Também são considerados as pessoas mais especiais do clã e recebem um tratamento melhor. Certa vez, li em um livro chamado Firmamento: a serpente vagueia no céu e não tem estação, embora seus movimentos sejam previsíveis até certo ponto. Nenhuma característica comum a todos os que nascem sob o signo da serpente. Aqueles nascidos sob este signo são os mais abençoados e os mais amaldiçoados. Jonrad, meu pai, seria o próximo patriarca, mas ele nasceu sob a serpente. Seu filho então herdaria seu direito pela lei. Quis fazer um grande arrepio, mas caiu outra bomba na minha cabeça. Mas você também, criança, também nasceu sob as estrelas da serpente. Ufa! É por isso que, a menos que Hilda tenha outro filho com Jonrad, o filho de Jon Firemane será o patriarca do clã quando chegar a hora. Não sei como me sentir sobre isso, mas vou pedir desculpas pelo meu filho por isso. Ouça, Jonhild. Eu sei que você pode considerar isso algo irritante de se aceitar, mas você deve saber de uma coisa. Entre os Firemanes, você é o que tem o sangue mais grosso. Você é neto de mim e de Vi, os dois últimos dos Firemanes que sobreviveram ao colapso. Então, era meu maior desejo trazê-lo aqui para o seu clã. Eu sei que você tem algo a dizer, talvez algo que o deixe com raiva. Por favor, diga. Para dizer a verdade, eu não esperava muitas coisas como eu ter nascido sob a serpente e eu ter o sangue mais grosso de Firemane, ou que o patriarca dos Firemanes fosse tão acolhedor. Se eu tiver que dizer isso, desculpe desapontá-lo. Não sinto nenhum ressentimento ou preciso de muitas explicações. Já entendo o que você sente até certo ponto. Eu também faria qualquer coisa para afastar um desastre de pessoas que amo. E então eu não sou digno desse elogio, mesmo que meu gene Firemane em meu sangue fosse feito de cristais puros. Mas como eu entendi o que você sente, e permita-me chamá-la de avô, como eu tenho os seus sentimentos, eu fico sabendo de onde eles vieram e o quanto você faria para tornar esta família segura. Então, em nome daqueles que não podem dizer, muito obrigado pelo que você fez ao clã, você tomou a decisão certa na hora certa. E quanto a mim, não vejo nenhum mal em nada do que aconteceu. Sem isso, eu nunca teria conhecido os amigos que tenho e a família que construí. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade. E uma última coisa. Respirei fundo e olhei em volta. Estarei sob seus cuidados. Sublinhado notas do autor, antes que você diga qualquer coisa. O próximo capítulo será sobre o pai dele. E isso não sou eu matando o drama usual e a rivalidade entre os membros da família. Tudo vai acontecer, então não me engane nos comentários ainda. Kiren Saga capítulo 124 Firemane 3 para me agradecer por tal coisa. O garoto com certeza é impiedoso. Vovô estava falando enquanto sorria. Vovô convidou a minha e a Nurina para a mesa da frente. Eles nos martelaram com perguntas sobre isso e aquilo enquanto a comida estava sendo servida. Uma coisa eu notei: os Firemanes sabiam comer.
Muitos tipos de carne e bebidas foram colocados à nossa frente. Arquimaga Nurinaren, é uma honra recebê-la em nosso clã. Vovó Gena levou Nurina para o lado e começou a se aproximar dela. Para eles, a mulher que me criou já fazia parte da família. Nurina, por outro lado, estava à beira das lágrimas. Parece que a vovó falou muito e perguntou a Nurina tudo o que há para perguntar sobre mim e a Lina. Nurina, porém, parecia estar com muita fome a ponto de lançar mufla em seu estômago para não fazê-lo roncar. Hilda. Sussurrei para Hilda que estava sentada ao meu lado. Alguém está faltando. Eu dei a ela uma dica. Ela estreitou os olhos pensando no que eu quis dizer, então olhou em volta. Em um instante, o rosto de Hilda ficou rígido. Pai. Onde está Jonrad? Ela perguntou em voz alta o suficiente para o vovô ouvir. Como esperado de todos ao redor, eles são todos grandes lutadores, então ouviram Hilda claramente. A reação deles, no entanto, foi um pouco estranha. Todos eles congelaram e largaram a comida. O próprio vovô não era a exceção. A Nurina que ia comer largou a comida e me lançou um olhar de foda-se. Ele está no jardim de fogo. Vovó disse e desviou o olhar. Parece que nem a mãe quer fazer contato visual com uma Hilda irritada. Mas o que há com esse santuário de fogo? Os olhos de Hilda ficaram ainda mais aguçados e ficaram com muita raiva. Escute, Hilda. Você sabe como ele é. Tentei ir atrás dele, mas ele já estava no meio do jardim. Vovô falava baixinho com Hilda. Ele sabia que Jonil estava vindo. Ele sabia e foi para aquele lugar de qualquer maneira. Hilda estava furiosa por dentro, mas ela apenas falou em voz baixa. Ela parecia tão frustrada com o que aconteceu. Acho que meu velho também está fazendo as coisas em seu próprio ritmo. HMMM. Os tios ao redor também pareciam tão frustrados quanto Hilda, mas eu realmente não pensei muito sobre isso. Se ele não quer me ver, a escolha é dele. Hilda, seja o que for, está tudo bem. Eu disse. Hilda olhou para mim, mas ela ainda estava frustrada. Quer saber? Está tudo bem, como você disse. Ela disse e pegou uma caneca de hidromel e bebeu de uma só vez. Ela parecia ainda estar com raiva, mas pelo menos ela se acalmou. O resto também se acalmou e voltou a comer em silêncio. Nurina aproveitou a oportunidade e mordeu a comida. É uma pena não conhecê-lo. Achei que ele seria uma pessoa legal e poderíamos nos dar bem se ele fosse um grande mago, como dizem. O tio mais próximo de mim era Tyr. Pelo que sei sobre Tyr, ele é um ex-Blood, o que significa que ele é bom em espionagem. Ele também é muito próximo do meu pai. Eu pisquei para ele e ele olhou para mim. O que é o Jardim do Fogo? Movi meus lábios. Depois te mostro o lugar. Ele respondeu usando o mesmo método. HMMM. Parece que foi um convite. Não pensei muito nisso e comecei a comer. A comida estava deliciosa demais. Depois da refeição tardia, conversei com o resto dos Firemanes no corredor. Minha impressão sobre eles começou a melhorar com o tempo. O mais impressionante é como eles eram abertos à magia. Há um ditado que diz que os clãs ocultos parecem ter estabelecido seus poderes baseados na magia ao lado do poder. Primo. Alguém deu um tapa nas minhas costas enquanto me cumprimentava. Eu olhei para quem era e era alguém muito familiar que ficou muito alto. Bjorna. Que bom ver você. Você ficou mais alto do que eu esperava. O mesmo vale para você. Ei. Já faz um ano. Agora, vamos encontrar um lugar para definir. Ela disse e olhou em volta. O Ulfur e a Lina são assim. Ativei meu scan e encontrei o Ulfur para ela. A Lina. Certo, eu não a vejo há muito tempo. Bjorna disse e assumiu a liderança. Eu queria rir, mas fiquei em silêncio e segui. Quando chegamos à mesa, encontramos a Lina, o Ulfur, Ju, Nefertiti e meus dois primos Signy e Eric. Havia também mais alguns membros do Firemani que pareciam ser meus primos da mesma idade. Ah! Lá vem eles. Um deles se levantou. Venha, sente-se. Tente se lembrar de nossos nomes novamente como você fez naquela época. Ele pareceu gostar do truque. Mutar. Você é Ftor, e eles são Freja, Veka, Vladimir, Ragnar e Vilkar.
Eu disse. Ah, como você pode fazer isso? Ele riu. Eu não pedi para nascer tão incrível, mas acontece assim. Ele sempre diz esse tipo de coisa. Disse Alina. Ah, venha sentar aqui, vai ser divertido. Haftor empurrou Vladimir para fazer um lugar para mim ao lado dele. Eu ri e sentei com eles nesta mesa. Depois da primeira rodada de hidromel, comecei a conhecê-los melhor. Eles estão completando 16 anos este ano, então estaremos todos juntos na cerimônia. O primeiro e mais falante é Haftor. Ele também é o mais amigável e o maior entre nós. Em seguida é Freja, filha de Anjord e uma beleza calma e fria. Vê que Vladimir são gêmeos, menino e menino. Eles têm personalidades negativas, pois Veka gosta de brincar enquanto Vladimir é quieto e parece ser um mago forte. Ragnar tem uma presença magra e olhos penetrantes. Ele parecia ser muito parecido com o tio Forseti, então percebi que ele é filho dele. E, finalmente, Vilkar, que era um temerário em tempo integral. Um grupo engraçado que é muito estranho de encontrar em um só lugar, a menos que seja uma família assim. Depois de rir disso e daquilo, Haftor começou a falar de negócios. Então estávamos dizendo, daqui uma semana, iremos juntos em um navio. Um dos anciãos deve nos acompanhar para que não gastemos tudo em diversão. Isso é para você, Vikar. De qualquer forma, há uma ilha no norte que tem muitos espectros do gelo. Nós vamos lá, caçamos 10 deles e voltamos. Se o vento estiver a nosso favor, faremos isso em 5 dias. Caso contrário, levará uma semana. Todos nós assentimos. Qual é o limite de tempo superior? Perguntei. 2 semanas. Você é bom em um navio? Eu possuo alguns em Winterhold. Naveguei muitas vezes, então poderei ajudar. Eu disse. Tem algum? Primo, você está me deixando com ciúmes. Oh. Desculpe por isso. De qualquer forma, como você pode ver, somos 5 meninos e 5 meninas. Vocês sabem o que isso significa, certo? Todos olharam para ele esperando uma resposta. Isso é uma competição. Não podemos deixar as garotas se saírem melhor do que nós desta vez. Haftor anunciou com uma risada. Vladimir estava com o rosto cansado e o resto empalideceu. Freja, Veka, Bjorn e até Alina bufaram com desdém. Você ainda quer acertar as contas? Deixe-me dizer-lhe, nem mesmo o Senhor João pode ajudá-lo desta vez. Alina parecia ter uma pontuação contra Haftor. Não pense que você terá o que quer novamente. Os números são iguais desta vez. Sim, deixe-os pensar assim, Alina. Estou curioso para saber que tipo de desculpa Haftor usará desta vez quando comer terra. De novo. Bjorna, que normalmente era quieta, também ficou animada. O que é isso tudo? Perguntei. Sênior, não deixe que ele te engane. Toda vez que ele começa uma briga, ele perde e vem com uma desculpa. Ele é um mau perdedor. Fufu. Parece interessante. Como está o placar até agora? Eu fiz uma pergunta simples. As meninas riam de forma selvagem e os meninos diminuíam. Os meninos nunca ganharam. Já faz muito tempo e já paramos de contar. Disse Freja. Suspirar. Parece que não consigo olhar para baixo nem para as garotas. Isso é seriamente assustador. Ainda assim, estou mais interessado na cerimônia da besta guardiã. Eu disse para desviar o assunto. Ah, isso. Todos pareciam sérios. O que há com isso? Perguntei. Nada. É apenas um pouco assustador quando você ouve sobre esse reino da alma. Disse Vladimir. Acontece algum acidente? Perguntei. Não, é a parte mais segura. Mas meu irmão mais velho disse que fica assustador quando você vê o que está dentro da sua mente de uma perspectiva diferente. Disse Freja. Sim. Kira me disse que ela teve que lutar contra uma imagem de si mesma e depois cair do céu para pegar um falcão. O próprio Haftor parecia apavorado. Oh, é algum tipo de FDVR. Eu tenho uma experiência ruim com essas coisas. Os 6 firemanes na mesa comigo começaram a contar histórias dos horrores que se veem em sua mente. Isso me fez pensar 2 vezes antes de ficar animado para tal coisa. Parece que nem tudo é arco-íris e unicórnios ao seu redor.
Vocês sabem que horas são, crianças? Todo mundo já foi dormir? Uma voz interrompeu a conversa e parecia que era o tio Tir. Todos olharam para ele e começaram a reclamar, mas dessa vez ele foi o destruidor da festa. Depois que todos começamos a subir, ele se aproximou de mim e disse que queria me mostrar uma coisa. Pedi licença e o segui até o lado de fora do forte. Você se lembra de Glamete e do velho Jun? Ele perguntou. Eu faço. Ótimo. Estou levando você para o Fire Garden. Corra antes que alguém nos veja. Ele disse. O Jardim de Fogo? Não é para lá que meu pai foi. Por que estamos indo para lá? Perguntei. Simples. O velho João quer te ver lá. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.